Acordei na cama de Liu Enxiao. Ele, preguiçosamente, estendeu a minha roupa interior para mim. Alterei a senha da porta principal. Daqui em diante, não precisas vir mais, disse ele. Fiquei atonita e perguntei instintivamente. Porquê? Ele curvou os lábios num sorriso. Ela aceitou ser minha namorada ontem. Tenho medo de que ela veja e fique chateada. Persegui-a por muito tempo. Quando abri os olhos, sentia dores por todo o corpo. Por mais vezes que tivéssemos estado juntos, ainda não me habituava à força física de Liu Enxiao como um animal. Ele já estava acordado. Seus músculos dorsais, lindos e nus, brilhavam suavemente à luz do sol, com um tom melado. Os olhos semicerrados pareciam preguiçosos. Por que acordaste tão cedo? A voz dele ainda estava rouca. A dor na minha cintura fez-me franzir o sobrolho. Inclinei-me para vestir as meias, mas as de ontem estavam rasgadas, completamente inutilizáveis. Liu Enxiao virou-se, segurando a minha roupa interior com os dedos, um canto dos lábios erguido, num sorriso travesso. Com que idade ainda usas renda branca? Tão antiquado. Arranja algo mais novo. Peguei na roupa. Então compro umas novas. De que gostas? Mas ele interrompeu-me. Não precisa. Vou mudar a senha da porta daqui a pouco. Daqui em diante, não precisas vir mais. Fiquei paralisada. Mantínhamos aquela relação havia um ano. No início, ele chamava-me quase todos os dias. Depois, exceto quando tinha de trabalhar até tarde, praticamente vivia em casa dele. Costumava arrumar a casa e quando chegava cedo, assistíamos a filmes no sofá, comemos pipocas e antes do filme acabar, já estávamos abraçados como um verdadeiro casal. Comecei a habituar-me àquela vida. Às vezes, pensava que talvez ele também já se tivesse habituado à minha presença. Se um dia formássemos uma família, seríamos felizes. Mas agora ele dizia-me, não precisas vir mais. Perguntei instintivamente, são os teus pais que vêm? Ou estás ocupado com o trabalho? Posso. Ele levantou-se, olhou para mim, os lábios finos curvados num sorriso. Não, ela aceitou ser minha namorada. Demorei alguns segundos a perceber quem era ela. Ultimamente, soubera que Liu Enxiao estava a perseguir uma rapariga que acabara de se formar na universidade. Ao longo dos anos, as mulheres à sua volta eram como peixes num rio, vinham e iam. A que mais tempo durara, ficara apenas 3 meses. Pensara que esta vez fosse apenas mais uma paixão passageira. Não lhe dera muita importância. Perguntei com a voz seca. És sério? Ele sorriu. É sério. Ela é diferente das outras. Shunu, não sabes. Ela é tão pura. Não quero que ela saiba do que houve entre nós. Ela ficaria chateada. Persegui-a por muito tempo. A luz do sol entrava pelas frestas das cortinas, tão ofuscante que me fazia tonta. Entendido. Ao fim de meio segundo, disse calmamente. Então hoje vou levar as minhas coisas. Não preciso de pressa. Não precisas de tanta pressa, disse ele, enquanto vestiam os calções cinzentos. A tua casa foi desocupada, não foi? Fica mais 2 dias, até encontrares outro sítio. Fechei os olhos. Uma dor aguda explodiu neles, deixando-me sem reação. Não preciso. Vou-me embora hoje. Não sabia porque estava tão apressada. Ele tinha razão, não tinha para onde ir, mas só queria sair dali imediatamente. Sentia que toda a minha pele fora arrancada por Liu Enxiao e posta ao sol para secar. Estava prestes a ser devorada pela vergonha. Não tinha muitas coisas em casa dele. O que comprar era principalmente utensílios de cozinha, jogos de cama, almofadas decorativas. A casa era de estilo simples. Ele já dissera, meio resignado. Desde que chegaste, a casa ficou cada vez mais cheia, mas o que me pertencia de verdade cabia numa única mala. Quando parti, Liu Enxiao chamou-me. Ele estava no por cima, encostado à porta, acendendo um cigarro. Shunu, já não és nova. Devias arranjar alguém para te dar estabilidade. Expeliu o fumo, os lábios num meio sorriso. No futuro, ainda podemos ser amigos. Percebi o que ele queria dizer. Acenei. Está bem, o inverno em Xangai é úmido e frio. A temperatura não é muito baixa, mas o frio parece infiltrar-se nos ossos. Parecia estar a nevar. Senti uma gota fria no nariz. Levantei os olhos. O céu, que estivera limpo momentos antes, escurecera. Flocos minúsculos de neve caíam com o vento. Há anos que Xangai não via neve. Desde que viemos para esta cidade com Liu Enxiao, parecia que a neve desaparecera. Lembrei-me de repente da neve da minha terra natal, uma pequena cidade costeira no norte. No inverno, a umidade do vento do mar transformava-se em flocos grandes como penas, que caíam durante a noite inteira. Na manhã seguinte, a neve chegava aos joelhos, tudo branco, puro e intenso. Ao contrário da neve do sul, que é persistente e melancólica, deixando o coração pesado. Deixei a bagagem ao lado e sentei-me no ponto de autocarro. Liguei para casa. A minha mãe atendeu depressa, excitada e cuidadosa. Nu. Inspirei o ar frio, esfregando o nariz dorido. Mãe, estou com vontade de comer os teus raviolis.
Ela ficou feliz. Então eu faço para ti. Vou ver os bilhetes de avião. Estamos quase a passar o ano novo. Pode ser difícil arranjar. Interrompi-a. Não precisa, mãe. Este ano venho passar o ano novo em casa. Ela hesitou, depois disse, radiante. É mesmo? Sim. Levantei a cabeça. Os flocos de neve pareciam ter entrado nos meus olhos. Piscava com os olhos úmidos e disse roucamente. Mãe, estou a pensar voltar para casa. Nessa mesma tarde, entreguei a demissão. A chefe tentou convencer-me. Tens alguma exigência salarial? Diz, podemos negociar. A gerente do departamento vai ser transferida no próximo ano. Tu és a mais provável para substituí-la. É uma pena saíres agora. Sorri e abanei a cabeça. Obrigada, Wang Ji, mas quero ir para casa estar com os meus pais. Na verdade, nunca tive grandes ambições. Nunca sonhei ser alguém importante. Só queria viver minha própria vidinha. Vim para Xangai por causa de Liu Wenxiao. Ele queria se desenvolver aqui. Então eu fiquei sem hesitar. Achei que, contanto que eu ficasse ao lado dele por tempo suficiente, ele acabaria me notando. Mas, no fim das contas, o amor é a única coisa que não se conquista com esforço. Na caminho para o hotel, uma livraria na esquina estava tocando uma música. Uma voz feminina cantava com força. Sem perceber, amei até não ter coragem de arriscar. Fui sua marionete por 2 anos. Só então vi o quanto estava miserável. Amor até a rendição, no fim. Ainda não tem solução. Prendi você para que não pudesse voar. A história se repete e isso me cansa tanto. Fiquei ouvindo em silêncio por um momento. A primeira vez que vi Liu Wenxiao foi quando eu tinha 17 anos. Agora estou com 28. Por ele, me comprometi e cedi por todos esses anos. Estou prestes a fazer 30. Esses 12 anos de ilusão precisam acabar. Naquela noite, sonhei com o Liu Wenxiao da juventude, com os 17 anos dele. Na segunda série do ensino médio, ele se transferiu para a nossa pequena cidade. Enquanto todos os garotos ainda pareciam meio desleixados, ele usava um casaco preto de plumas, o cabelo desalinhado na testa, alto e esguio, bonito como se viesse de outro mundo. Naquela mesma tarde, quase todas as garotas da escola vieram se aglomerar na janela para vê-lo. Em poucos dias, até a garota mais bonita da escola lhe entregou uma carta de amor. Mas ele não dava atenção a ninguém. Sempre ficava deitado no fundo da sala, dormindo. Parecia não se interessar por nada, não levava material, não ouvia a aula, e os professores também não se importavam. Às vezes, durante as provas, ele me cutucava pelas costas. Ei, deixa eu copiar sua resposta. Parecia certo de que eu não recusaria. E eu, de fato, nunca recusei. Por causa disso, muitos garotos não gostavam dele, diziam que ele se achava. Toda semana apareciam valentões para arrumar confusão com ele. Naquela época, quase todo dia eu o via brigando nos becos atrás da escola. Um dia, ao passar por lá, o vi sozinho, apoiado na parede, fumando. O rosto todo machucado. Hesitei um instante, parei a bicicleta e tirei um curativo do bolso. Seu rosto está sangrando. Ele levantou os olhos friamente. Vai embora. Na hora pensei, que cara chato. O que ele se acha? Não gosto dele mesmo. Depois disso, não importa quantas vezes ele me cutucasse, eu ignorei. Um mês depois, o número de fãs dele diminuiu, mas os boatos na sala aumentaram. Uns diziam que o casaco dele, usado só uma vez, era de uma marca que ninguém conhecia e custava mais de 30 mil yuanes. Outros diziam que ele era filho ilegítimo, que a mãe dele fora amante, que foram descobertos pela esposa oficial, e o pai os rejeitou. A mãe não conseguiu mais viver em Xangai, por isso voltou para a cidade natal com ele. Todos os olhares sobre Liu Wenxiao de admiração, desdém ou curiosidade ganharam um tom sutil. Naquela noite, ao voltar para casa, passei pelo beco e o vi deitado no chão. Parecia ter saído de uma briga feia, os nós dos dedos ensanguentados, o rosto bonito todo machucado, sangue escorrendo da testa. Pretendi não me envolver, mas, de olhos fechados, ele jazia na neve, quase sendo enterrado pelos flocos que caíam sem parar, o rosto sem cor. Tive medo de que ele morresse. Aproximei-me com cuidado e toquei nele. Liu Wenxiao, você está bem. Nenhum movimento. Fiquei nervosa e peguei o celular. Vou ligar para o 120, então. Ele ergueu as pálpebras, franzindo a testa. Você de novo. Fiquei irritada, mas não havia tempo para isso. Você está ferido. Deixe-me levar você ao hospital. Se mete na vida dos outros, ele resmungou e fechou os olhos de novo. Ignorei, liguei para a ambulância. Ele estava com pouca roupa, só uma blusa de moletom preta. Hesitei, tirei meu casaco vermelho de plumas e o cobri com ele. Liu Wenxiao arregalou os olhos. Quando me afastei, ele me chamou. Virei-me. Aquele casaco vermelho era de um modelo antigo, ridículo sobre ele. Os olhos dele estavam sombrios. Você não sabia que minha mãe foi amante? Sentando na bicicleta, respondi. Ouvi falar. E daí? Então porque me salvou. Sua mãe é sua mãe, você é você. Além disso, ser amante não é certo, mas também não é crime capital, né? Ele não disse mais nada. A neve caía sobre os cílios dele, que tremiam. Ficou-me encarando. Logo ouviu-se a sirene da ambulância. Acenei. Não esqueça de devolver meu casaco. Depois disso, Liu Wenxiao faltou uma semana inteira. Os garotos com quem ele brigara também não saíram ilesos. Depois que a mãe dele veio à escola furiosa, todos foram expulsos. Uma semana depois, ele voltou e me entregou um casaco azul
azul de plumas, virando o rosto. Seu casaco estragou. Aqui está um novo. Aceitei sem achar nada demais. Só muito tempo depois soube que aquele casaco custava mais do que todas as roupas que já comprara na vida. A partir daí, tudo fluiu. O tratamento dele para mim melhorou. Tornei-me a única amiga dele naquela pequena cidade. Antes do vestibular, Liu Enxiao perguntou de repente: Chunu, você quer ir para o exterior? Fiquei boquiaberta. Ele baixou a cabeça, as orelhas vermelhas. Minha mãe quer que eu vá para o ZEUA depois da prova. Você quer vir comigo? Sorri amargamente. Meu rico rapaz, minha família não tem dinheiro para me mandar estudar fora. Então para onde pretende ir? Pensei, Pequim. Acho que não me adaptaria ao clima do sul. E Pequim fica perto da minha casa. Quando quiser visitar minha família, são só algumas horas de trem. Liu Enxiao puxou meu gorro de lã, cobrindo meus olhos, e não disse mais nada. Depois, o professor pediu que escrevêssemos a faculdade dos nossos sonhos. Achei que ele escreveria uma universidade americana, mas escreveu a mesma que eu, em Pequim. Liu Enxiao não ia para o ZEUA? Perguntei. Ele apenas respondeu. Mudei de ideia. Ele deitou a cabeça sobre a mesa e com voz embargada, disse: De repente, acho que os ZEUA não são tão bons assim. Pequim também não é má. Mas 3 dias antes do vestibular, Liu Enxiao rasgou aquele papel. Quando perguntei o porquê, ele apenas ficou em silêncio. Naquela noite soube, a esposa oficial do pai dele e o filho dela morreram juntos num acidente de carro. O pai mandou a mãe dele voltar com o garoto. Depois de perder um filho, o homem finalmente se interessou pelo único que restava. Disse que se o Enxiao ficasse em Xangai, daria à mãe dele o nome de esposa e o deixaria herdar o império. Não quer a grana do velho, ele protestou. A mãe deu-lhe um tapa chorando. Você acha que sofri todos esses anos por quê? Por quem? Se seu pai me casar, eu deixarei de ser a amante. Ninguém mais poderá dizer que você é filho de amante. O zumbido das cigarras no verão martelava a cabeça. Sob os plátanos brancos, Liu Enxiao baixou os olhos, sem me encarar. Desculpa, Chunu, não posso ir a Pequim com você. A voz ainda rouca de choro, os cantos dos olhos vermelhos. Pensei um pouco, fiquei na ponta dos pés e dei-lhe um leve golpe na cabeça. Tudo bem, então eu vou a Xangai com você. Quando abri os olhos, já era manhã. Deve ter sido da neve que apanhei ontem. A cabeça latejava. Mas uma amiga fazia aniversário hoje à noite. O presente já estava comprado, tinha de ir. Liguei o celular. A primeira mensagem era de Liu Enxiao. Ele mandara uma foto, um pijama do Snoopy. Esqueceu aqui. Venha buscar hoje à noite. Era o pijama de casal que, às escondidas, comprara para nós, um para ele, um para mim. Quando o vestia, sentia uma felicidade ilusória, como se ele fosse meu, ainda que por um segundo. Hoje, porém, a ideia soava apenas ridícula e triste. Respondi: jogue fora. Não quero mais. Ele não respondeu. Virei-me de costas e cobri os olhos com o braço. Depois que chegamos a Xangai, muita coisa aconteceu. Soube então que a mãe dele nunca fora amante, fora ela quem estivera com o pai primeiro. Tivera um menino porque o amava. Mais tarde, o pai casara-se com uma mulher de família igualmente poderosa, abandonando-os. Quando, enfim, casou-se com a mãe do Enxiao, continuou a se divertir por aí, tentando até gerar mais herdeiros. A vida da mãe virou um inferno de brigas, caiu em depressão profunda e se jogou do alto do prédio. Depois disso, o pai pareceu finalmente a se aquietar, mas a racha entre pai e filho já era irreparável. Desde então, o Enxiao nunca mais voltara para casa. Começou a beber, a correr de carro em alta velocidade, a fumar sem parar. Transformou-se num típico playboy, noitadas, garotas. Antes não dava conversa nenhuma, agora passeava pelos campos de flores como quem já domina o jogo. Aquele Liu Enxiao limpo e sereno desaparecera a restar apenas uma miragem em minha memória. Na festa do aniversário, vi pela primeira vez a nova namorada dele. Branquinha, casaco bege, cabelos castanho claros enrolados sobre um cachecol de cashmere, sorriso nos olhos, ar tranquilo. Não era deslumbrante, mas tinha pureza. Liu Enxiao estava certo, ela era diferente das anteriores. Você é a irmã Chunu, né? Ela pulou, segurou minha mão e sorriu. O Enxiao fala muito de você. Mentiroso, disse que você não era bonita, mas você é linda. Entre mulheres, percebia a hostilidade no olhar dela. O sexto sentido feminino funcionara. Ela desconfiava do que havia entre mim e o Enxiao. Antes que eu falasse, ele interrompeu, segurando a mão dela. Pessoal, esta é Gu Sining, a irmã mais nova de vocês. Os amigos logo zombaram. Finalmente, a verdadeira irmã. Quando será o copo de vinho do casamento? Vou dar uma gorda envelope vermelho. Gu Sining corou, encostando-se a ele. O Enxiao a protegeu. Chega, a Sining é tímida, não assustem ela. Costumava sentar-se ao meu lado nessas ocasiões. Desta vez, por hábito, ocupou a cadeira à minha esquerda. Antes que eu avisasse, Gu Sining se aproximou, mordendo o lábio. Irmã Chunu, poderia trocar de lugar. Você ainda está solteira. Melhor evitar desconforto ao lado de um homem comprometido, não acha? Franzi o senho, fora eu quem chegara primeiro. Liu Enxiao deu-me um leve empurrão. Não deixa tua irmã brava. Vai
lá, troca de lugar. Olhei para ele, levantei e mudei para a frente, exatamente em frente a eles. A noite seguiu animada, perdeu-se a conta das garrafas abertas. Durante o jantar, Gulsinin cutucou. Quero aquele peixe. Sem pensar, ele respondeu. Mas você é alérgica a peixe. O silêncio caiu. Depois de um instante, ela, já sem graça, disse. Não sou alérgica, Wenxiao. Ele parou os pauzinhos. Deve ter sido erro meu, bebi demais. Ela o encarou. Quem é que tem alergia a peixe? Wenxiao, despreocupado. Esqueci. Gulsinin olhou para mim, o rosto escurecido. Depois pegou um pedaço de peixe e colocou no meu prato, fitando-me com olhos arregalados. Irmã Shunu, esse peixe ficou ótimo, experimenta. Um amigo, sem perceber a cena anterior e já bêbado, murmurou. Irmã, você não sabia. A Shunu não pode comer peixe, tem alergia. Gulsinin respondeu, fria. É mesmo. O álcool ia subindo, todos estavam mais alegres, ou mais pesados conforme a noite avançava. Um dos amigos, com o rosto vermelho de bebida, disse. Xiao, apostamos que tu não te ias estabilizar antes dos 30, e eis que já encontraste o amor. Outro, também embriagado, pescou os olhos e riu. Pois é, pensávamos que tu e Shunu, tão inseparáveis, acabariam juntos. Gulsinin já tinha a expressão tão carrancuda que parecia prestes a pingar. Li Wenxiao curvou os lábios no sorriso. É mesmo. Nós juntos. Impossível. Somos melhores amigos. E riu, como se fosse o maior disparate do mundo. Os amigos gargalharam. Exatamente. Agora percebemos. Vocês são aqueles amigos pláticos do sexo oposto. Eu também ri, claro. Eu e Li Wenxiao. Que ideia mais ridícula. Ele aproximou-se. Pousou o braço sobre meus ombros, os olhos marejados, a cara rubra. Não me digas que estás apaixonada por mim. Naquela altura procurei nos olhos dele qualquer coisa, mas não havia nada. Fitou-me diretamente, como se fossemos apenas bons amigos. Curvando os lábios, respondi, de jeito nenhum. Ótimo, disse ele, sacudindo-me os ombros. Somos os melhores amigos. Apesar de todo o álcool, nunca me senti tão lúcida. Repeti, melhores amigos. Na manhã seguinte comprei um bilhete direto para casa. Antes de embarcar, lancei um último olhar ao telemóvel. Li Wenxiao publicar uma foto de mãos dadas com Gulsinin, sem legenda. Apenas os dedos entrelaçados, o anúncio oficial. Cheio de parabéns. Olhei por um momento, retirei o cartão sim e deitei-o ao lixo. Voltar para casa foi mais fácil do que pensava. Os meus pais vieram buscar-me, perto do Ano Novo. As ruas estavam decoradas com lanternas vermelhas e soava Gong Xizi Fiakai de Andilau. Não era tão luxuoso quanto Xangai, mas o cheiro a pólvora das corredeiras deu-me uma estranha paz. A minha mãe estava radiante, havia 3 anos que não passava o Ano Novo em casa, por acompanhar Li Wenxiao. Mas logo começou a tagarelice. Já vais fazer 30 e ainda sem namorado. A filha do Zhang, 1 ano mais nova, tem um filho que já sabe andar. Normalmente eu irritava-me, mas agora, a ver os restos de rojões pela janela, sentia-me exausta. Está bem, disse. Apresenta-me esse rapaz. A mãe parou de falar. Incrédula, estás a ouvir. Sabes que gostas daquele Li, mas... Baixei as pestanas, disse que sim. Apresenta-nos. À noite, depois do jantar. O telemóvel tocou, chamada de WeChat de Li Wenxiao. Ainda usava o velho número por causa dos amigos. Parecia ter esquecido tudo. O teu telefone não dá. Pronto, já comprei tudo para o Ano Novo. Se quiseres mais alguma coisa, digo ao assistente. Lembrei-me do ano em que a mãe dele morrera. Eu estava na minha terra. Na véspera, liguei-lhe por vídeo. O ecrã demorou a acender, só se via um pontinho vermelho aceso, depois escuro. A voz dele, rouca, que, quando os olhos se habituaram, vi-o sozinho na varanda, garrafas e beatas pelo chão. Fora, fogos de artifício e luzes de famílias felizes. Dentro, ele, sozinho, a fumar. Doeu-me o coração. Forcei um sorriso. Passa bem o ano. A mim para mim. Ouvi-se um riso breve. Depois, o som de transferência 100.000 yuans. Fiquei parada. De repente, ele murmurou. Shunu. Regressa depressa. Estou. O vento levou a frase. Não sei se era só ou com saudades tuas. Despedi-me aos pais a correr e apanhei o primeiro voo para Xangai. Às 3 da manhã a cidade ainda brilhava. A casa dele estava às escuras. Subi a correr e bati à porta. Li Wenxiao, abre. Ele surgiu, estupefacto. Como é que estás aqui? Sorri, para passar o Ano Novo contigo. Sem palavras, abraçou-me com tal força que parecia querer fundir-se comigo. Daí em diante, todos os anos eu o acompanhava antes de ir para casa. Tornei-se hábito tácito. Nunca pensei que, tendo agora Gulsinin ao lado, ele ainda me convidasse. Olhei pela janela e murmurei. Estou de volta à minha cidade natal. Li Wenxiao ficou parado, parecia não esperar que eu dissesse isso. Depois de um momento, respondeu com um "oh" e tentando parecer natural. Faz sentido. Você não passa o Ano Novo em casa há tantos anos, é bom dar uma olhada.
Segurei o celular. Dos dois lados da linha caiu um silêncio. Ao fundo ouvi a voz de Gu Sining. Wen Xiao, vem cá. Como se regula a água quente? Já vou, ele respondeu. Então vou desligar. Mordi o lábio. A voz dele não trazia emoção. Retirei o telefone do ouvido e terminei a ligação. A tela escureceu. Pensei que não conseguiria dormir, mas, para minha surpresa, assim que a cabeça tocou no travesseiro, desmaiei. Quando acordei já eram mais de 2 da manhã. A secura do inverno do norte me despertou com sede. Desci para beber uma água. Voltava para o andar de cima quando ouvi um barulho leve no banheiro. Tem um ladrão em casa. Fiquei tensa, os pelos eriçados. O coração parou um instante, prendi a respiração. Dei um passo tímido, descalça. Meu celular ficava lá em cima, precisava subir para chamar a polícia. Mas, exatamente quando cheguei à altura da porta do banheiro, ela se abriu de repente. O cor da cabeça formigou de pânico. Segurei o guarda-chuva próximo e desferi golpes no ar, porém o ladrão agarrou o cabo e, antes que pudesse gritar, puxou-me para si, tapando minha boca. Só então percebi, o intruso estava nu. Minhas costas, apenas cobertas pelo fino vestido de alça, tocaram seu peito molhado, exalando um leve aroma de verbena. Droga! Entrou em casa e ainda por cima sem roupa. Com medo de ser sufocada, virei a cabeça e mordi seu antebraço, debatendo-me com força. Mas a força do homem era enorme. Seus braços me apertavam como uma prensa. Quando percebi que não conseguiria escapar, desabei. Com a voz trêmula, supliquei. No pope, senhor. No armário ao lado da janela tem 2.000 yuanes escondidas do meu pai. Se quiser mais, posso transferir pelo celular, mas não tenho muito, só alguns milhares. Levo o dinheiro e me deixe ir. Ainda sou jovem, nunca namorei, não casei, não quero morrer, por favor. Ouvi um leve riso. Em seguida a luz da sala acendeu. Ajeitei-me à claridade e vi um rapaz jovem, torso nu, gotículas escorriam por seus músculos definidos até o chão. Era alto pelo menos 1,88 m, me fazendo parecer um passarinho ao lado dele. Observei por uns segundos e disse, meio atonita, irmão, com esse rosto, se fosse trabalhar numa boate, tiraria 30 ou 50 mil por noite. Porque veio assaltar minha casa. Somos pobres. Os lábios cor-de-rosa do homem curvaram-se num sorriso. Foi então que percebi, sua voz também era bonita. Você é a filha da tia Li, né? Sou o inquilino da casa ao lado, o aquecedor de lá estragou. Ela me deixou usar este banheiro. Desculpe se o assustei. Fiquei boquiaberta. Lembrei-me de que, na volta, minha mãe havia comentado que alugara a casa vizinha. Compramos os 2 sobradinhos de frente para o mar, embora não valessem muito. A vista era linda. Com o crescimento do turismo, apareciam inquilinos. Quis desaparecer no chão. Corada, gaguejei. Desculpa, eu. Ele fez um gesto despreocupado. Foi culpa minha também. Fiquei assustado. Estalou a língua. Em seu antebraço havia uma marca redonda de mordida, já sangrando. Envergonhada, propus. Vou pegar álcool e iodo para limpar. Nunca imaginei que, na primeira noite em casa, estaria no sofá, quase de cabeça junto a um desconhecido, passando algodão no ferimento que eu mesma causara. Soube então que ele se chamava Sheng Xing e pintor, viera para a cidade colher inspiração. A mordida parece funda, murmurei, franzindo a testa. Precisa tomar vacina antitetânica. Sheng Xing coçou o queixo, sério. Acho melhor antirrábica. Demorei a perceber a indireta. Olhei feio para ele, mas sem convicção. Ele riu. Sério, o desenho ficou bem redondo, quase artístico. Minha mãe adorou Sheng Xing, sempre o convidava para jantar, piscando para mim. O Xiao Sheng é um querido, sempre nos ajuda. Olha que rapaz bonito. Se vocês se casassem, os filhos viriam. Mãe, chega. Interrompi. Não que o desgostasse, apenas, certo dia, viram sobretudo dele igual a um que Li Wenxiao usava, feito sob medida por uma família italiana de séculos de tradição, facilmente custava 6 dígitos. Mais um rapazinho de família rica, de um mundo que não era o meu, mas ele sabia conquistar gente mais velha, um tia aqui, um tio ali. Desde que chegara, carregava as garrafões de água. Até meu pai, exigente, o elogiava. Na véspera do ano novo, minha mãe o convidou para o jantar da ceia. Repreendia baixinho. Mãe, porque o chamou. Ela revirou os olhos. Pobre do Xiao Sheng, sozinho aqui. Você tem coração de deixá-lo comer de umas tristes dumplings. Não tive jeito. Vi Sheng Xing sentar-se à mesa, olhos de pêssego brilhando. Tia, os dumplings que a senhora faz são maravilhosos. Minha mãe sorria de orelha a orelha, enchia-lhe o prato e repetia. Se gosta, coma mais. A conversa rolava, e ela voltou à ladainha de sempre. Lamentando-me, perguntou, Chuno, quando é que vais trazer um rapaz para casa? Com ele ali, fiquei sem graça. Mãe, do que está falando? Sheng Xing me olhou. A Chuno é tão bonita. Deve ter muitos pretendentes. Tia, não se preocupe. Minha mãe fez bico. Como não vou? A menina herdou minha cara. Era linda desde pequena. Daqui a pouco mostro as fotos.
Não aguentei. Mãe. Ele, porém, sorriu. Ótimo, adoraria ver. Depois do jantar ela trouxe o álbum e abriu na primeira página. Aqui com 100 dias, toda fofinha. Olha que branquinha, olhos grandes. Os vizinhos diziam que parecia boneca. Virou mais uma. Essa é da apresentação da escola primária. Que beleza enorme. Dá até risada. Meu pai a chamou antes que terminasse. Aproximei-me, sem graça. Desculpa, minha mãe é assim. Se não quiser ver mais, pode parar. Xing Xing ergueu os olhos, claros e cheios de riso. Não me importo. A tia tem razão. Você era realmente fofa.